E aí? E aí, galera do Revolução, beleza? A gente está aqui para falar do tema da nossa terceira enquete, que é: por que colocamos a culpa em Deus? Bom, esse é um tema muito complexo que é inerente a religiões. Para começar a falar, eu gostaria de citar um exemplo. Um bandido, em certa ocasião, resolve assaltar uma vítima. E no meio do confronto, ele mata a vítima. Bom, o assaltante teve escolha de matar ou não matar, mas a vítima não teve escolha de morrer ou não morrer. Mediante esse exemplo, muitas pessoas encaram que Deus poderia ter feito alguma coisa. E realmente ele poderia ter feito alguma coisa. Mas será que ele não estaria sendo injusto em fazer alguma coisa? Aí você pode pensar aí na sua casa: mas como ele seria injusto se ele estaria fazendo bem? Mas nós não sabemos quais foram as escolhas da vítima. Se ela escolheu por tomar um caminho diferente, se ela escolheu por reagir. Bom, nós costumamos culpar muito a Deus por muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Mas Deus, ele nos dotou de uma escolha que se chama livre-arbítrio. E a nossa vida, ela gira em torno das nossas escolhas. O assaltante, ele teve a escolha de matar ou não matar a vítima. Assim como a vítima teve escolhas, das quais nós não sabemos. Por exemplo, uma pessoa muito capacitada vai fazer no vestibular. Aquela pessoa estudou durante meses, ela gastou horas e horas da sua vida estudando para o vestibular. Enquanto o outro, que cria em Deus e acreditava em Deus e tem fé em Deus, não moveu uma palha para estudar para esse vestibular. Na hora da prova, o cara que estudou muito se deu bem, enquanto o outro, um dia antes, orava para que Deus fizesse um milagre para que passasse ele pelo vestibular. Cara, você teve escolha de estudar ou não. Deus, ele age mediante as nossas atitudes. E nós não podemos culpar a Deus por uma escolha errada nossa. Mas um dos motivos pelos quais nós culpamos a Deus é justamente isso. Nós queremos que Deus supra o nosso erro de escolhas. Nós queremos que Deus supra a nossa falta de inteligência, muitas vezes, em escolher entre o bem e o mal. E Deus não pode fazer isso, e Ele não está sendo injusto em fazer isso, porque Ele respeita o seu direito de escolha. É engraçado como muitas vezes nós queremos fazer... É engraçado que para as coisas boas nós não queremos... É engraçado que, pela nossa ótica, as atitudes boas são nosso mérito. É engraçado que, pela nossa ótica, as atitudes boas são mérito nosso e não precisam da influência de Deus. Mas quando as coisas não dão certo, muitas vezes nós costumamos jogar a culpa em Deus. Só que nós temos que entender que tudo na nossa vida depende de uma escolha nossa. Tudo na nossa vida depende de como nós vamos agir diante das situações. Nós esperamos muito Deus fazer alguma coisa. Nós esperamos muito Deus tomar uma atitude. Só que a Bíblia diz que Deus já tomou essa atitude quando Ele resolveu descer do céu e morrer por mim e por você lá naquela cruz. Ele já fez o que era para Ele fazer. Ele já nos deu uma nova chance de construir uma vida certa com Ele, através do seu Filho Jesus. Então o que era para Deus fazer, Ele já fez há mais ou menos 2012 anos atrás, quando Ele se sacrificou por mim e por você lá naquela cruz. Mas o problema é que mesmo Deus entregando o seu Filho por nós, nós ainda queremos que Ele pegue nas nossas mãos e nos ensine a fazer a coisa certa. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda nos deixou a Bíblia. E através da Bíblia nós aprendemos a fazer as escolhas certas. Através da Bíblia nós aprendemos a agir certo. Ah, mas lá vem com papinho de Bíblia de novo. Ele só fala na Bíblia, só fala na Bíblia.
Cara, beleza, eu posso só falar na Bíblia. Mas você tem que lembrar que a gente está falando de Deus. Por exemplo, quando você quer saber sobre uma palavra, onde é que você vai buscar o significado dela? Um dicionário. Quando você está com dúvida sobre algum erro de gramática, quem você procura? Um livro de gramática. Então, quando eu estou com alguma dúvida com relação a Deus, eu tenho que buscar na Bíblia. Ela é que vai me ensinar sobre Deus. Ela é que vai me dizer como conhecer a Deus. Ela é que vai me revelar quais são os planos e a vontade de Deus para a minha vida. Então, se você vive debaixo de padrões humanos e não debaixo do padrão de Deus, não culpe a Deus por suas escolhas. Você está debaixo de um padrão humano e tudo que você vai colher é o que o homem pode te dar. Mas quando você vive debaixo do padrão de Deus, tudo que você colhe é o que Deus pode te dar. E eu tenho uma notícia ótima para você. Deus pode te dar infinitamente mais do que tudo que você pode pedir ou pensar, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. É engraçado como nós queremos tomar as nossas próprias atitudes, mas diante de Deus nós sempre agimos como bebês chorões e sempre queremos que Deus faça por nós. É legal você ter essa ideia de Deus como Pai, mas como Pai, Ele nos ensina através da Bíblia. E Ele quer que nós passemos a tomar as atitudes certas. E o que eu acho engraçado é que esses questionamentos de por que Deus não faz isso, por que Deus não faz aquilo, Deus poderia ter feito isso, Deus poderia ter feito aquilo, nunca levam as pessoas a buscar a Deus, só a se revoltar. Você já parou para pensar como isso é interessante? Quando você quer satisfações do porquê uma pessoa não agiu como ela deveria ter agido, é engraçado que você vai lá procurar ela e tirar satisfações dela. Mas quando esses questionamentos surgem na sua mente, do porquê que Deus não agiu quando Ele deveria ter agido, você não se volta para Deus. Você só se revolta e vai viver do seu próprio jeito. E desacredita de Deus porque você foi frustrado nas suas próprias escolhas. Então, eu te dou uma dica. Tem questionamento sobre Deus? Está se perguntando por que Deus não fez isso, ou por que Deus não fez aquilo, ou pensando que Ele poderia ter feito isso? Está com dúvidas? Vem aqui, ó, e tira as tuas dúvidas aqui. Agora não fica nessa tua dúvida irracional de pensar por que Deus não fez aquilo e simplesmente virar as costas para Deus e culpá-lo por suas escolhas erradas ou por suas frustrações egoístas. Deus, Ele está no controle de tudo. Ele é onipotente para fazer todas as coisas. Mas uma vez no princípio, nós homens quisemos viver do nosso próprio jeito. Quisemos tomar as nossas próprias atitudes. Então Deus, na sua imensa misericórdia e sabedoria, nos entregou as nossas próprias escolhas. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas Deus respeita as suas escolhas. E Ele respeita o seu livre-arbítrio. E num livro eu vi uma história muito interessante. A história era o seguinte: um homem chegava para Deus e dizia: Deus, eu quero acreditar no Senhor. Então o homem se colocou ao pé de uma sarça que estava em frente a uma muralha, e por trás da muralha tinha um mar bravo. Uma situação inusitada. Então o cara chegou para Deus e disse: Deus, se o Senhor existe, faça a sarça arder como o Senhor fez para Moisés. Derrube as muralhas como o Senhor fez com Josué, e acalme o mar como o Senhor fez com os discípulos. Então Deus, em vez de fazer a sarça arder, fez arder os corações dos seus filhos por amor a Ele. Em vez de quebrar a muralha, Ele quebrou as muralhas do pecado. E em vez de acalmar aquele mar, Ele acalmou o mar da alma. E o homem olhou para a sarça e a sarça não ardeu, olhou para a muralha e a muralha não foi derrubada, olhou para o mar e o mar não se acalmou. E ele disse: Deus, mas o Senhor não existe. Eu não vejo o Senhor agir. Será que o Senhor perdeu o poder de falar? E Deus, na sua infinita misericórdia, olhou para o homem e disse: não, filho, você que perdeu o poder de me escutar. Então nós nos frustramos porque muitas vezes nas nossas vidas nós queremos que Deus faça conforme o nosso querer. Só que Deus, Ele sempre está na nossa vida. Independente da situação, Ele está sempre presente. O problema é que muitas vezes
nós não olhamos para onde Ele está. Muitas vezes, em vez de olhar para o alto e buscar a Deus, nós olhamos o quanto nós fomos frustrados, o quanto nós fomos decepcionados, o quanto nós fomos entristecidos, e adivinha em quem nós colocamos a culpa? Em Deus. Só que Deus sempre esteve lá, e Ele sempre te respondeu em todas as suas orações, em todos os seus pedidos. Muitas vezes você não teve capacidade de escutar, mas Ele sempre te respondeu. A única coisa que Deus é culpado é por te amar demais. E Ele foi culpado e digno de morte em seu lugar. Tudo por te amar demais. Então, se você quer culpar a Deus, culpe a Ele disso. Diga: Senhor, o Senhor me amou demais, a ponto de me deixar tomar as minhas próprias decisões. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, divulgue a página do Revolução, siga no Twitter, no @bocacrente. E eu espero que Deus tenha falado com você e que a gente venha parar de colocar tanto a culpa em Deus e ver melhor as nossas atitudes e também ver aonde Deus está em todas as situações da nossa vida. O meu desejo é que os seus olhos sejam abertos e a partir de hoje você comece a enxergar bem melhor aonde Deus está na sua vida e por que Ele decidiu te amar tanto assim. Que Deus te abençoe. A gente fica por aqui. Revolução de Dentro.